Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Nós estamos numa série também sobre princípios de intercessão, de oração, de batalha espiritual. E hoje nós vamos falar sobre o princípio da coletividade. Que princípio é esse? Em que sentido a palavra coletividade é colocada dentro do contexto da oração e da intercessão? Então, com a graça de Deus, baseados em Romanos 5:18, nós vamos tratar desse assunto tão especial para cada um de nós, tá bom? Nós vamos compreender que no âmbito de uma linhagem, né, a confissão intercessória restaura os lugares antigamente assolados de geração em geração. Então, se nós confessarmos de forma intercessória os pecados das nossas gerações antepassadas, colidimos com as forças e maldições demoníacas alojadas até mesmo por séculos dentro da nossa família, dentro do nosso contexto familiar, né? E deixando assim um ambiente espiritual livre, leve, solto, abençoado, não só sobre nós, mas sobre a nossa parentela, bem como a nossa descendência. Lembrando sempre que Êxodo 20 diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta geração daqueles que me odeiam. E quem é que odeia o Senhor? É quem quebra a lei de Deus e não se arrepende, quem pratica iniquidades sem arrependimento no seu coração. Mas logo em seguida vem uma palavra de esperança, onde Deus fala: mas eis que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que obedecem os meus mandamentos. Então, obediência de um lado atrai a bênção de Deus até 1000 gerações. E a desobediência de outro lado atrai maldições sobre a vida da pessoa, desgraça, né? Uma série de consequências nefastas, terríveis sobre a vida das pessoas quando não há arrependimento no coração. O mal entra em ação. É o princípio da maldição. Maldição nada mais é do que o mal em ação, porque uma lei de Deus foi quebrada, rompida, não há arrependimento, não há confissão de pecado, não há abandono de práticas malignas. Isso faz com que o mal se perpetue, não só sobre a vida daquele que peca, mas também a colheita é coletiva. Nós temos aprendido que o pecado é de ordem individual e intransferível, mas a colheita do pecado é coletiva e afeta todas as pessoas que nós amamos. Olha o que diz Romanos 5:18. Romanos 5:18 diz: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, ou seja, através do pecado de Adão, todos os homens foram afetados pelo seu pecado, é o que a gente chama de herança adâmica, herança pecaminosa. Assim também, por um só ato de justiça, e aqui é Jesus, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Ou seja, tanto as maldições e consequências terríveis vêm através de erros e falhas humanos, bem como as bênçãos, graças e justiça e vida vem sobre as pessoas através de atos de justiça, de atos de obediência à palavra de Deus. Por um lado tem Adão falhando, errando, pecando e trazendo a maldição do pecado, o que a gente chama de natureza pecaminosa, herança maldita que nós recebemos dos nossos primeiros pais e que afetam todos os homens por todas as gerações. Do outro lado vem Jesus, através de um ato de justiça, de uma vida justa diante de Deus, consagrada, dedicada, veio a graça de Deus sobre todos os homens para justificação e vida. Sempre lembrando que justificação aqui é a ação divina de declarar justo o homem perante ele pelos méritos do Filho de Deus, de Jesus de Nazaré. Não é por obras, não é por aquilo que fazemos, mas por aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, é necessário essas confissões, é necessário essa limpeza espiritual, de ambientes espirituais, para que nós e a nossa parentela, a nossa descendência, venha ter esse benefício coletivo, assim como Jesus nos abençoou e conquistou esses benefícios, essas promessas gloriosas
na cruz do Calvário. Então, esse texto retrata o aspecto intercessório da morte de Jesus, focalizando aqui o poder da intercessão ligado, né, legado aqui, ou deixado ao corpo de Cristo, que é a igreja. A morte intercessória de Jesus, sancionada pela confissão corporativa de pecados e iniquidades em relação à nossa linhagem, ou seja, os nossos familiares, né, satisfaz a justiça de Deus, desautorizando a permanência dos demônios e reintegrando o direito de influência sobre a nossa família e descendência ao Espírito Santo. Olha só, então quando uma pessoa numa família se converte, se posiciona corretamente diante de Deus, confessa os pecados dos seus antepassados, assim como fez Daniel, Ezequiel, os grandes profetas do Senhor sempre assumiam, por mais que eles viviam uma vida justa, honesta, correta, piedosa diante de Deus, eles assumiam os pecados dos seus pais, dos seus descendentes, pediam e confessavam esses pecados diante de Deus, a fim de que toda a nação de Israel fosse abençoada através da sua oração intercessória em favor da sua linhagem, da sua família e também do povo de Deus. Esse é o princípio da coletividade, é um homem ou uma mulher se posicionando espiritualmente em favor da sua família, um povo, uma nação, diante de Deus, para que o Espírito Santo venha sobre esta família, essa coletividade, e a maldição seja quebrada em nome de Jesus. A maldição também intrinsecamente é coletiva. A influência pecaminosa endossada por várias gerações pode estabelecer um tipo de memória coletiva ou fortaleza mental familiar que amarra as pessoas em terríveis enganos baseados em tradições pecaminosas que se expressam através da idolatria, da inversão de papéis no contexto entre marido e mulher, no casamento, gerando distúrbios, né, imoralidade, perversão sexual, alcoolismo e toda sorte de vícios, compulsões e pecados. Essas situações se tornam uma espécie de padrão generalizado que acaba perseguindo e que pode se propagar por gerações até que um homem e uma mulher se posicione corretamente através do princípio de coletividade, se posicione diante de Deus pedindo perdão os seus pais, pelas suas famílias, pelo seu povo, de forma coletiva, e Deus restaure a terra, o povo e as famílias, ok? Então, assim como o pecado de uma pessoa deixa uma consequência para muitos, e o exemplo aqui é Adão, e o pecado herdado de Adão, pelo mesmo princípio, a intercessão de uma pessoa pode resgatar a muitos dessas influências e consequências malignas, pecaminosas. Então, tanto o pecado quanto a obediência têm um aspecto coletivo e hereditário. Sempre lembrando que nós sempre falamos aqui de duas leis extraordinárias que existem na Bíblia. A lei da herança, que é cerca mais ou menos de 30% dos problemas humanos nos contextos coletivos, familiares, nacionais, e a principal lei que faz toda a diferença, que é a lei da responsabilidade. Ou seja, aquilo que eu faço, as minhas decisões, afetam diretamente a minha vida, mas também afeta a minha descendência, né? A minha linhagem, o coletivo, positivamente ou negativamente, tá bom? Então, tanto o pecado quanto a obediência tem um aspecto coletivo e hereditário. Assim como o pecado deixa um teto de maldições, a obediência, por sua vez, deixa um legado de graça, de justiça, de promessas divinas em relação aos descendentes. Romanos 5:15 fala sobre isso. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, é o que diz Romanos 5:15 sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, a lei da herança também ensina que herdamos não a culpa, mas as consequências dos pecados,
não redimido dos nossos antepassados. Está lá em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 5,12. Então, não herdamos a culpa de Adão, mas a fulminante consequência do seu pecado, dentre eles a morte física, sim, herdamos sim, por causa do pecado de Adão e Eva, que foram nossos representantes. É impossível herdar o pecado ou a culpa de alguém, visto que o pecado é uma escolha pessoal, moral e intransferível, como eu falei. O que herdamos, portanto, são as consequências físicas, emocionais e espirituais do pecado com relação àqueles que nos antecederam, ok? Então, obviamente, a intercessão lida apenas com a consequência e não com a culpa do pecado. Este é um aspecto fundamental que precisa ser bem compreendido no seu e no meu coração. Quando alguém confessa as iniquidades de uma outra pessoa, não quer dizer que esta pessoa está sendo redimida da sua culpa, mas sim que as consequências e influências malignas produzidas sobre ela mesma e a sua descendência estão sendo amenizadas ou canceladas. Obviamente, muitos pecados deixam sequelas irreversíveis, tá? Então, precisamos trabalhar nesses assuntos para que sejamos sarados, curados e restaurados, não só como indivíduos, mas de forma coletiva nas nossas famílias, na nossa nação, no nosso povo, na nossa cidade. Amém? Dá um joinha aí, compartilhe esse vídeo através de outras pessoas. Hoje nós aprendemos sobre o princípio da coletividade. Aqui de embaixo tem todas as informações da nossa vida, do nosso ministério e como você pode também exercer a generosidade e abençoar esta vida, tá bom? Abraço, amém.